Pô, legal isso, mas assim, num sinistro, por exemplo, você conseguiria identificar através desse... Ele te entrega os dados, né? Da telemetria? como que você identifica que ele não fez a manutenção? Então, cara, é uma Foi tarefa... por isso que pegou fogo, sei lá. É uma tarefa muito difícil, cara. A regulação, principalmente do agrícola, do safra e também do equipamento, é muito técnica, né? Então, a gente vai mandar lá um engenheiro, a gente vai mandar um perito para ele poder entender. E, lógico, ele depende hoje de documentos. Com a telemetria, claro que eu vou conseguir ter mais informações. Imagina que eu tenho o histórico de funcionamento. O cara, ele não para nunca para poder fazer lá a limpeza. Ou ele não faz manutenção preventiva. Com a telemetria eu tenho. Por isso que é um estado evolutivo da arte, né? Para o seguro de máquinas e também para o seguro de lavoura. Como eu falei lá, questão do satélite, o acompanhamento, né? As grandes companhias fazem essa gestão de risco e acompanha, por exemplo, um talhão que o segurado, né, colocou lá no seguro. Vamos ver se ele plantou dentro do período de zoneamento agrícola. Vamos ver se esse solo... Mas como é que ele vê? O satélite hoje tem informações, cara, que te dá todos os detalhes lá, daquela terra lá, se aquilo lá... Se tem, por exemplo, umidade suficiente. Pô, não, mas é mesmo? Como é que é isso? Que louco. É informação pública? É um satélite que você paga para ter acesso? Tem alguns satélites que são públicos e tem também satélites que são pagos, que as companhias podem adquirir acesso a essa consulta e você vai ter as informações em primeira mão para que você possa acompanhar esse risco. E, cara, e para a máquina eu estou usando isso. Imagina que a máquina é um pontinho Sim. de longitude e latitude lá no momento que queimou. Imagina que deu um incêndio. Tá bom. Tá? Então, deu um incêndio e eu tenho lá a informação que queimou. Quando o perito vai lá, ele vai pegar essas coordenadas e a gente vai fazer um levantamento. Isso dá para mim, às vezes, cara, e olha que coisa fantástica, dá para mim o exato momento que você teve o calor naquele pontinho. Nossa. O satélite consegue identificar. Que negócio térmico, assim? Térmico. Vermelhinho, laranja. Exatamente. Azul, verde. Exatamente, cara. E a gente consegue ver que naquele dia, naquele horário, teve ali uma termometria, ou seja, um calor que fez com que pegasse fogo. E a gente já teve fraude de casos que o cara, por exemplo, ele manda uma nota fiscal ou você tem uma dispensa em determinado produto por conta que é uma operação mais estruturada, que você quer dar um diferencial de dispensa de inspeção prévia e que o cara já coloca o equipamento sinistrado no seguro. Puta. E aí, como que você identifica? Cara, o campo é ermo. É um lugar que não tem testemunha. Então é muito difícil. E o satélite, ele te traz informações que, claro, não vai provar totalmente, tecnicamente, mas ele te dá o aparato para que você possa desenvolver lá, né? Eu falei do Valtão, ele vai lá junto com o time, né, de sindicantes, com os peritos, e para outras vertentes para poder apurar qual foi o momento exato que aconteceu. A gente já teve sinistro de milhões negados e claro, foi negado porque o cara estava tentando fazer a fraude. Então, De quanto tempo, assim, é o histórico que você consegue olhar no satélite lá? Então, você consegue pegar, cara, imagem, logicamente que depende de ter um clima bom. Claro. Tá? Então, às vezes tem nuvem, aí você não consegue muita informação. Mas hoje você tem satélite que você consegue retroagir um tempão, coisa de ano. Por quê? Porque todas essas imagens ficam guardadas. Entendi. Entendeu? E você, lógico, é um custo hoje que é alto, mas que, a depender do sinistro, vale muito a pena você adquirir essas imagens. E, por exemplo, no Lavoura, no Safra, você pode comprar acesso a ferramentas para fazer um acompanhamento. Então, deixa eu ver se esse cara aqui seguiu, né, o zoneamento agrícola, que é aquela janela de período para ele plantar. Você consegue ver se ele seguiu isso. Entendi. E pode ser, inclusive, um motivo de negativa. E aí você consegue ver outros fatores. Por exemplo, um solo que era totalmente ruim para fazer o plantio. Você consegue identificar. Você consegue identificar se a quantidade de água no solo era ideal para que ele pudesse fazer de fato e acompanhar aquele plantio. Se ele aplicou os defensivos agrícolas no tempo correto, para que pudesse não ter, por exemplo, desenvolvimento de praga. Isso, você vê no satélite? Tudo isso? Dá para ver isso. Caraca! Dá para ver. Então, você tem muita oportunidade com tecnologia hoje no campo, né? Porque eu lembro lá do podcast do Gabriel, ele falou, cara, tem muita tecnologia na semente, tem muita tecnologia no plantio. Os maquinários, como a gente comentou agora, Japa, tem muita tecnologia. Cara, tem máquina que ela é autônoma. O cara fica lá sentado
E ela tem uma margem de erro lá de 10, 15 centímetros só. O cara escaneia a área, que é a área via satélite, ele sabe exatamente aonde estão as curvas de nível, ele sabe exatamente onde tem os buracos, aonde tem uma depressão no solo. Ele escaneia e a máquina trabalha sozinha. Cara, que louco, deve ser mesmo aquele do robô aspirador. Eu pensei a mesma coisa, Não, sabia? deve ser. Exatamente. Ele mapeia tudo. Eu ia falar igual os área. robozinhos que você tem em casa pra limpar a casa. Você não tem? Não tem. O Alex, e tem diferença, por exemplo, que nem você falou, ele vai identificar o ponto de calor ali da hora que começou o incêndio e tal na máquina. Tem diferença para termos de cobertura, o incêndio ter iniciado na máquina ou não? Cara, em geral, não tem, tá? O mercado, ele tem cobertura para evento que a gente chama de causa externa. Tá bom. Né? Então, mas tem algumas companhias que acabam entendendo que, por exemplo, causa interna, um incêndio que se originou, por exemplo, de uma falha elétrica, não teria cobertura na básica, então teria que contratar uma cobertura adicional. Né? Mas, em geral, não tem problema, tá? Mas é um fato importante. Por quê? A gente tem, por exemplo, situações que o cliente ele usa a máquina para combater incêndio. Então, você imagina que ele pôs fogo na lavoura para poder renovar o solo ou deu um incêndio numa propriedade vizinha e ele está ali tentando combater para que não queime a lavoura dele. Perfeito. Então, tem cliente que ele pega e põe lá um implemento agrícola e ele pega um trator e ele começa a puxar essa máquina para poder, como se fosse fazer uma vala para o fogo não passar para o lado de lá da lavoura. A gente chama de acero isso aí. Caramba. Acontece, cara. E aí, o motor a diesel, ele não funciona com ar, com fumaça, porque ele só funciona com ar puro, é explosão. Né? Ele não é igual, o motor normal é bico injetor, né? Joga lá o combustível. O motor a diesel é explosão pelo calor. Então, o que acontece? Ele aspira essa fumaça que não vai fazer funcionar o motor, porque não é uma fumaça, um ar puro, ele desliga e aí o fogo pega a máquina. Entendi. Porque não liga, né? Não tá respirando ali o ar puro. O cara vendo fogo chegando, pegou fogo. Pegou fogo. E aí pode ser entendido, por exemplo, como um agravamento de risco. Ele pode ter uma negativa. Sério? Pode. É, porque ele jogou a máquina pra dentro do incêndio. Pra dentro do praticamente. incêndio, Ah, mas ele tava tentando salvar a lavoura. Então, mas aí é aquele negócio, né? O Foi numa seguro de boa lavoura... intenção. Então, mas Tá na mesma pólice ou não? A lavoura Não. e a máquina. entendeu? São apólices diferentes. Ah, são pós diferentes. Pode ser que tá em outra Mas ele seguradora. receba na lavoura e seja... Pode ser que um incêndio, por exemplo, você tem cobertura lá na básica da lavoura, mas para o maquinário, ele não poderia ter colocado essa máquina em risco, entendeu? Agora, uma boa colocação do Japa aqui. No eu sou assim, transporte- obrigado. Já foi maravilhoso. Vamos sem querer, né? No transporte, a gente tem um negócio que, assim... eu não vou saber exatamente a cláusula, mas basicamente quer dizer o seguinte... Os eventuais gastos que você tenha para não aumentar o dano, sei lá... Para mitigar. pode estar coberto. Aí, saindo do seguro da máquina, indo pro seguro da lavoura, o cara jogou a máquina ali e evitou o seguro da lavoura. O cara poderia reclamar o valor da máquina no da lavoura? Não, cara, porque o seguro da lavoura é específico para a A lavoura, lavoura. entendeu? Então, ele não vai ter essa cobertura ali. Uhum. E aí é um problema que a gente discute muito no sinistro, tá? O que o cara faz, muitas vezes, para evitar e para minorar o prejuízo? Que é aquela cláusula, tá na condição geral. Tá na isso. condição geral de quase todos os produtos, né? Exato. Ele tem que ter um cuidado, ele tem que tentar fazer alguma coisa para poder evitar... Minimizar. Por exemplo, uma máquina, às vezes, tomba numa rodovia. Ou o cara vai tomar ali as medidas para tirar aquilo ali, para não causar um acidente, para não prejudicar, de repente, o tráfego. Então, tudo isso, dentro da ideia do seguro da máquina, vai ter cobertura, né? Porque ele está fazendo alguma coisa para evitar um prejuízo maior, né? Mas eu não vou poder cobrir, por exemplo, um carro, porque ele contratou o seguro para a máquina, né? Perfeito.